Vamos lá então. Vamos lá. Samuel disse a Saul, capítulo 15, né? 15. Deixa eu até deixar isso aqui. Shepherd 15. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, só para pontuar aqui, né, a questão aqui então foi Deus orientando, dando uma direção, uma instrução, vou usar esse termo, instrução, para o rei Saul, né, para Samuel repassar para Saul ir castigar os amalequitas. E esse castigo, irmãos, tinha a ver com a maldade que essa nação, que esse povo fez com o povo de Deus, quando o povo de Deus estava saindo do Egito, ok? E agora então, isso aqui leva a gente a ver o seguinte, que Deus, ele é misericordioso. Deus, ele às vezes a sua misericórdia, né, ela é longânimo, mas a justiça de Deus vem, o julgamento e a justiça. Então aqui já tinha havido o julgamento de Deus, então aqui já era uma palavra de juízo de Deus, ou seja, Deus estava enviando um juízo contra os amalequitas. Ou seja, você lê o versos 3 e você fica horrorizado com Deus, porque Deus manda então matar os amalequitas, tá? Consagrar o Senhor para destruição, tudo que lhe pertence, né? E fala para matar os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Isso aqui, meu Deus, você fica pensando muito mal de Deus, né? Eu lembro que isso aqui, quando eu fazia o curso teológico, me fez fazer várias perguntas, né? Tipo, que Deus é esse que manda matar as crianças, os recém-nascidos, tá? Mas aqui é importante você saber que aqui não foi um ato de castigo de Deus, assim, não. Aqui usa o termo castigo, mas na verdade isso aqui é juízo de Deus, ou seja, Deus deu muitas chances para aqueles povos amalequita se arrepender, tá? E ele não se arrependeu, então agora vem sim um juízo de Deus, tá? Assim como vai vir sobre a face da terra um dia, irmãos. Você acha que não quando vier o final de todas as coisas, né? O fim de tudo que a Bíblia diz, o Apocalipse diz, enfim, as pessoas ainda não vão achar, puxa, mas que Deus injusto, que Deus mau, onde já se viu, né? Tanta gente boa morrendo. Pois é, gente. A gente sempre vai ter os nossos juízos também, ou julgamentos também, mas ele é o justo juiz, tá? Então, aqui a gente vê que, inclusive, uma maneira dele salvar essas crianças, salvar esses recém-nascidos da perdição eterna, era levá-los através da morte. Mas aí você tem que estudar um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Vamos lá então, versos 4 em diante. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Olha como há misericórdia para quem é bondoso com o povo de Deus. Esse povo, os queneus eram um povo. Você vê que eles iam ser destruídos. Não, eles saem do meio porque eles foram bons. E no momento, não é que eles eram bons, foi dada a chance boa para gente, eles, né? não. É que no momento específico eles ajudaram, então agora eles obtiveram o quê? Misericórdia, né? E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Mas não era para ter destruído tudo, pastor? Tudo. Eu até coloquei aqui, ó, em vermelhinho. Esse vermelho aqui na minha Bíblia é essa parte. Esse versículo de número 8. Era para ter destruído tudo e ele poupou o quê? O rei, logo o cabeça. Logo o mandante de tudo, né? E também as coisas que interessavam para eles, né? Que interessante. Os bois, né? Ali o que lhe traria algum proveito, ainda que momentâneo. Vamos ver o que isso... E isso nos chama a atenção, né, pastor? Às vezes a fazer negociação, né? Então, eu não elimino o mal de vez, né? Eu mantenho algumas coisas que fazem bem para mim,
Tem coisas que tem que ser cortadas pela raiz. E olha que interessante, né? o final do versículo fala assim, né? Pouparam tudo que era bom, né? Mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Ou seja, o que era inútil para eles, o que era útil não destruíram. Mas não foi isso que Deus falou. Não foi isso que Deus falou. Então observe que o que era útil quer dizer o seguinte, que eles olharam, né? Eles olharam. Que eles observam, isso pode ser útil, isso... o Agag pode ser útil, não sabe para quê, mas eles pensam, o Agag, essas coisas podem ser úteis, vamos poupá-lo, vamos ver o que vai acontecer. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gigal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Interessante que... Daí usa, né? Tipo... Parece que ele adivinha, porque Samuel vai ao encontro, no encontro ele já diz: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Parece que ele já está adivinhando que ele ia, né? Então ele, daí, se foi a seguiu, culpa dos soldados. O que é esse barulho que eu estou ouvindo aí? Não foi os soldados que fizeram. Os soldados. É jogar mas a culpa... com ordem de quem? Né? A culpa é dos filhos, a culpa é do vizinho, a culpa, né? Mas pera lá, quem que era o cabeça? E eles estão, né, trouxeram para fazer um sacrifício para o Senhor. Pois é, uma boa intenção, né, gente? Uma boa intenção. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente, mas é para mim depois dar uma oferta para Deus, né? Depois eu mando lá umas cestas básicas para algumas famílias carentes, e aí Deus fica feliz comigo. Eu roubo um dinheirinho, né? Eu roubo um dinheirinho de alguém, eu engano algumas pessoas, depois eu compro umas cestas básicas e dou lá para Deus, e está tudo certo. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gigal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Porque aqui ele estava justificando, pastor, que eu fiz o que Deus mandou, inclusive ainda trouxe coisas para sacrificar para Deus, tipo assim, tô levando uns presentes para Deus. Só que é isso que ele fala assim: mas por acaso Deus tem prazer em sacrifício ou que obedeça? Foi isso? Não foi. Deus, se não obedeceu a Deus. É isso que hoje acontece, pastor. Deus nos dá uma palavra para a gente obedecer essa palavra. A gente não obedece, daí corre no domingo na igreja, entendeu? Para ir lá fazer um sacrifício, de ir no culto, de assistir um culto, ainda até dar uma oferta, né? Para dar uma ajudinha para a casa de Deus, tá? Porque é mais fácil, né? A gente fazer esse sacrifício do que obedecer a palavra de Deus. Gente, isso é muito sério. Vamos lá. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje
o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Que coisa, né? Que coisa. Então, gente, aqui a gente vê uma história comum. Por que comum? Porque se a gente for ver, a gente pode até apontar o dedo para Saul. Mas enquanto eu meditava nesse capítulo, né, eu pensava: meu Deus, quantos Sauls desses eu tenho dentro de mim? Quantos Saul desses você tem dentro de você? Né? Quanto que nós hoje fazemos parcialmente o que Deus nos pede na sua palavra? E ainda justificamos o que não fazemos, né? Querendo honrar a Deus com algumas ações, com algumas atitudes, com algumas ofertas. Né? Eu fico pensando: meu Deus, às vezes ele pede coisas pequenas, simples, como ame o seu próximo. Daí eu não faço. Mas daí eu faço um sacrifício de ir numa vigília, de ir num monte, de ir fazer um jejum de uma semana. Não que seja ruim isso, gente, por favor, não é isso. Tá? E ainda leva uma oferta para a casa de Deus, né, para cuidar dos pobres. Tá? E seria muito maravilhoso tudo isso que você fez, se você primeiro tivesse obedecido a primeira ordem. Né? Agora a gente não obedece, depois faz essas coisas como compensação, né? Ou como alguém que quer compensar o fato da desobediência. E daí o que acontece? A gente vê agora Saul, né, num determinado momento ali, até admitindo, quando ele fala pequei. Opa, que bom que ele, né, pequei. Né, e agora interceda por mim. Mas agora a gente vê um profeta brabo, que tinha passado a noite toda já orando por isso, dizendo: não, agora não. Agora eu não tenho como, né, fazer isso, até porque não depende de mim, depende de Deus. E Deus já rasgou o seu reino. Né? Deus já tirou, Deus já se arrependeu de ter escolhido você. E aqui demonstra o que, pastora? Que Deus volta atrás, sim. Ah, não, uma vez salvo, sempre salvo. Eu já aceitei Jesus, agora Jesus vai ter que me engolir. No céu, Deus vai ter que me engolir no céu, porque eu já aceitei Jesus. E o que ele está pensando da vida? Que ele não vai me levar para o céu agora? Não, eu já declarei ele publicamente, já aceitei ele no meu coração, né? Já participei da Santa Ceia, fui batizado nas águas, agora ele que me aguente no céu. O que ele está pensando? Né, gente? Ele quer dizer então que ele não pode rejeitar você? Estuda as Escrituras, queridos. É tempo de nós nos arrependermos e falar: Senhor, perdoa, porque a gente estava na nossa ignorância, foi ensinado para nós errado, a gente aprendeu, e um pouco é maldade mesmo nossa, do nosso coração, mas nos perdoa, tá? E nos permite a tua misericórdia vir sobre as nossas vidas, a tua graça, agora sim, a tua graça, que é o favor imerecido que Jesus conquistou para nós, esteja sobre nós, mas não para que eu continue fazendo errado, para que eu aprenda a caminhar com Deus e obedecer às suas instruções. E aqui fala sobre obediência e submissão, né? Porque aqui no versículo ele diz, né? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, né? Obediência e submissão. A palavra dele, né? Queridos, que a gente possa ficar meditando nisso, pensando, refletindo, tá? E que nesta manhã a gente só tenha um objetivo: olhar para dentro da gente mesmo. Não para os outros não importam. Talvez não a gente... olhar para Saul, né? Talvez a gente vá achar um monte de pessoas, né, apontando o dedo, mas que a gente possa olhar para dentro da gente mesmo, né? E porque eu sei que você recebeu um chamado para ser rei e sacerdote. Eu também. Então, que a gente possa não ser rasgado do plano divino. Amém, queridos?
Isso aí. Pesado, hein?